Bom dia na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Hoje é terça-feira, dia 13 de maio de 2025. Vamos ler a Bíblia. Hoje a nossa leitura se encontra em 2 Reis, capítulo 9. Abra sua Bíblia e acompanhe a leitura da palavra de Deus. Deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. E ela nos diz: enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: ponha a capa por dentro do cinto, pegue este frasco de óleo e vá a Ramote Gileade. Quando lá chegar, procure Jeú, filho de Josafá e neto de Ninsi. Dirija-se a ele e leve-o para uma sala longe dos seus companheiros. Depois pegue o frasco, derrame o óleo sobre a cabeça dele e declare: assim diz o Senhor, eu estou ungindo o rei sobre Israel. Em seguida, abra a porta e fuja sem demora. Eliseu mandando um dos seus discípulos ungir este homem chamado Jeú para ser rei de Israel. Ele iria vai suceder o rei, o Jorão, né? Aliás, isso, Jorão, exatamente. E aí continua, versículo 4. Então o jovem profeta foi a Ramote Gileade. Ao chegar, encontrou os comandantes do exército reunidos e disse: traga uma mensagem para ti, comandante. Lá está o discípulo do Eliseu falando com o Jeú. Para qual de nós? Perguntou Jeú. Ele respondeu: para ti, comandante. Jeú levantou-se e entrou na casa. Então o jovem profeta derramou óleo na cabeça de Jeú e declarou-lhe: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu estou ungindo o rei de Israel, o povo do Senhor. Engraçado que aqui ele chama o povo de Israel de povo do Senhor, apesar do povo viver na idolatria, longe dos propósitos de Deus, mas Deus ainda o considerava seu povo, porque a Bíblia diz que quando nós somos infiéis, Deus continua fiel. Você dará fim à família de Acabe, seu senhor, e assim eu vingarei o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, derramado por Jezabel. Então o profeta aí dá ao Jeú uma missão de destruir a família do ímpio rei Acabe e a ímpia rainha Jezabel. Toda a família de Acabe perecerá. Eliminarei todos os do sexo masculino de sua família em Israel, seja escravo, seja livre. Tratarei a família de Acabe como tratei a de Jeroboão, filho de Nebate, e a de Baasa, filho de Aías. E Jezabel será devorada por cães no terreno em Jezreel, e ninguém a sepultará. Ou seja, Jezabel não teria as honras de uma rainha. Pelo contrário, a desonra de ser devorada por cães. Então ele abriu a porta e saiu correndo. Quando Jeú voltou para junto dos outros oficiais do rei, e note que Jeú era um dos oficiais do rei aí, comandante do exército. Um deles lhe perguntou: está tudo bem? O que esse louco queria com você? Parece que o profeta foi visto como um louco lá com a conversa particular dele com o Jeú. Jeú respondeu: vocês conhecem essa gente e sabem as coisas que eles dizem. Jeú desconversou aqui. Mas insistiram: não nos engane, conte-nos o que ele disse. Então Jeú contou: ele me disse o seguinte, assim diz o Senhor, eu estou ungindo o rei sobre Israel. E imediatamente eles pegaram os seus mantos e os estenderam sobre os degraus diante dele. Em seguida tocaram a trombeta e gritaram: Jeú é rei. Uma conspiração aí contra o Jorão, rei de Israel. Então Jeú, filho de Josafá e neto de Ninsi, começou uma conspiração contra o rei Jorão, na época em que este defendeu com todo Israel Ramote Gileade contra Azael, rei da Síria. O rei Jorão tinha voltado a Jezreel para recuperar-se dos ferimentos sofridos na batalha contra Azael, rei da Síria. Jeú propôs: se vocês me apoiam, falando para os outros comandantes do exército, não deixem ninguém sair escondido da cidade
para nos denunciar em Jezreel. Não é para ninguém ir contar para o rei que agora o Jeú conspira e se declara rei. Então ele subiu em seu carro e foi para Jezreel, porque Jorão estava lá se recuperando e Acasias, rei de Judá, tinha ido visitá-lo. O Acasias, em vez de andar nos caminhos do Senhor, está se unindo a um rei ímpio. E vai dar ruim. Quando a sentinela que estava na torre de vigia de Jezreel percebeu a tropa de Jeú se aproximando, gritou: estou vendo uma tropa. Jorão ordenou: envie um cavaleiro ao encontro dele para perguntar se ele vem em paz. O rei mandou, né? O cavaleiro foi ao encontro de Jeú e disse: o rei pergunta, você vem em paz? Jeú respondeu: não me venha falar em paz, saia da minha frente. A sentinela relatou: o mensageiro chegou a eles, mas não está voltando, para dizer o que estava acontecendo. Então o rei enviou um segundo cavaleiro. Quando chegou a eles, disse: o rei pergunta, vocês vêm em paz? Jeú respondeu: não me venha falar em paz, saia da minha frente. A sentinela relatou: ele chegou a eles, mas também não está voltando, e acrescentou: o jeito de o chefe da tropa guiar o carro é como de Jeú, neto de Ninsi, dirige como um louco. Parece que o Jeú era conhecido pela maneira aí estabanada com que dirigia a carroça de guerra, né? E o sentinela aqui reconheceu. Jorão ordenou que preparassem seu carro de guerra. Assim que ficou pronto, Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, saíram cada um em seu carro ao encontro de Jeú. Eles o encontraram na propriedade que havia pertencido a Nabote de Jezreel. A Nabote é aquele que o Acabe tinha, através da Jezabel, tinha matado para tomar a vinha. Quando Jorão viu Jeú, perguntou: você vem em paz, Jeú? Jeú respondeu: como pode haver paz enquanto continuam toda a idolatria e as feitiçarias da sua mãe Jezabel? Então ele vinha já aí declarando, e infelizmente ele vai se declarar rei, mas não vai obedecer a Deus. Jorão deu meia volta e fugiu gritando para Acasias: traição, Acasias! Então Jeú disparou seu arco com toda a força e atingiu Jorão nas costas. A flecha atravessou-lhe o coração e ele caiu morto. Jeú disse a Abdicar, seu oficial: pegue o cadáver e jogue-o nesta propriedade que pertence a Nabote de Jezreel. Lembre-se da advertência que o Senhor proferiu contra Acabe, pai dele, quando juntos acompanhávamos sua comitiva. O Jeú já tinha conhecimento do passado da família do Acabe, né? Ele disse: ontem vi o sangue de Nabote e o sangue dos seus filhos, declara o Senhor, e com certeza farei você pagar por isso nesta mesma propriedade, declara o Senhor. Agora então pegue o cadáver e jogue-o nesta propriedade, conforme a palavra do Senhor. E uma profecia aqui está se cumprindo, que Deus disse que os descendentes de Acabe iam ser... o sangue ia ser derramado na própria propriedade onde ele derramou o sangue da família de Nabote. Vendo isso, Acasias, rei de Judá, fugiu na direção de Beque-Agã. Mas Jeú perseguiu, gritando: matem-no também. E eles o atingiram em seu carro de guerra na subida de Gur, perto de Ibleã. Mas ele conseguiu refugiar-se em Megido, onde morreu. Foi se juntar com o rei ímpio. Teve do mesmo destino do rei ímpio, viu? Acasias, rei de Judá. Seus oficiais o levaram a Jerusalém e o sepultaram com seus antepassados em seu túmulo na cidade de Davi. Acasias havia se tornado rei de Judá no 11º ano de Jorão, filho de Acabe. Em seguida, Jeú entrou em Jezreel. Ao saber disso, Jezabel pintou os olhos. Olha a rainha aí. A antiga rainha lá, a rainha mãe agora, né? Que é a antiga rainha do rei Acabe. Arrumou o cabelo e ficou olhando de uma janela do palácio. Quando Jeú passou pelo portão, ela gritou: como vai Zinri, assassino de seu senhor? Ela desafiou Jeú, chamando ele de assassino, né? Comparando ele a esse tal de Zinri, que tinha feito uma rebelião contra o rei anterior, né? Ele ergueu os olhos para a janela e gritou: quem de vocês está do meu lado? 2 ou 3 oficiais olharam para ele.
Então Jeú ordenou: joguem essa mulher para baixo. Eles a jogaram e o sangue dela espirrou na parede e nos cavalos, e Jeú atropelou a rainha Jezabel do antigo rei Acabe. Agora a rainha mãe morre dessa forma, jogada lá de cima do terraço. Jeú entrou, comeu, bebeu e ordenou: peguem aquela maldita e sepultem-na, afinal ela é filha de rei. Mas quando foram sepultá-la, só encontraram o crânio, os pés e as mãos. Que coisa horrível! Ela foi comida por cachorro. Deus havia profetizado, né, que seria assim. Então voltaram e contaram isso a Jeú, que disse: cumpriu-se a palavra do Senhor anunciada por meio do seu servo Elias, o tisbita. Está falando que foi o ministério de Elias que anunciou a morte da Jezabel e do Acabe. Num terreno em Jezreel, cães devorarão a carne de Jezabel, os seus restos mortais serão espalhados no terreno em Jezreel, como esterco no campo, de modo que ninguém será capaz de dizer: esta é Jezabel. E assim a palavra de Deus se cumpre de uma maneira muito, sei lá, feia, triste, lamentável. Resultado de um povo que não busca a Deus, que não faz a vontade de Deus. Vamos orar? Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Pai, muito obrigado, meu Deus, pelo lar, pela família, pelo pão de cada dia, pela saúde. Obrigado pela noite de paz, pela proteção com que nos tem cercado, por acordar neste novo dia. E agradecemos esta nova oportunidade, de novas realizações, de novas experiências e aprendizados. Louvado seja o seu santo nome pela oportunidade de começar esse novo dia aqui lendo a palavra e orando pelos outros. E agora, em nome de Jesus, pedimos a sua bênção sobre cada um dos pedidos que meus irmãos têm apresentado aqui nestes vídeos. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre cada lar, alcançando os nossos familiares que ainda não estão comprometidos com Cristo, ou que estão desviados dos caminhos do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, usa-nos com a palavra poderosa, sábia, cheia de amor, para compartilhar o Evangelho de Cristo com os nossos familiares, para que eles sejam atraídos para os seus caminhos. Ó Pai, envia seus profetas, no poder do Espírito Santo, na plenitude da graça, para compartilhar o Evangelho com nossos familiares e trazê-los ao Senhor. Cria circunstâncias que leve-os a refletir, ó Deus, e ilumina suas mentes para compreender o amor revelado na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai maravilhoso, e aí nós nos lembramos dos familiares da irmã Luzinete, os filhos da irmã Maria Luzimar, sua nora, os filhos da irmã Marlene, os familiares da irmã Silvia, os filhos da irmã Ana Lúcia. Ó Deus, os filhos da irmã Maria do Carmo, todos nós temos familiares desviados ou não convertidos, que precisam se converter. Este é o nosso pedido mais urgente. Toca nos corações, transforma as vidas, faça o milagre do novo nascimento nessas vidas para o louvor da sua glória. Usa-nos no poder do Espírito Santo. Pai, oramos pelos familiares da irmã Raquel, por aqueles casais pelos quais ela intercede, para que haja harmonia entre os casais, para que aqueles que não são convertidos venham a se converter, se render ao Senhor Jesus, aqueles que estão desviados venham a se reconciliar. Clamamos pelos doentes, aí nos lembramos da irmã Lídia, da irmã Valderice, da irmã Letícia. Irmã Luzinete precisa de uma cirurgia nos olhos. Irmã o Alex, que precisa de uma cirurgia na cabeça. Meu Deus, o Paulo, que está na UTI. Aí nos lembramos da esposa do pastor Osemar lutando contra o câncer, o Agostinho lutando contra câncer. Ó Deus, lembramos da irmã Aldair, que precisa de restauração na sua perna fraturada. Meu Deus, em nome de Jesus, opera em cada uma destas situações. Pela sua graça, pelo seu amor, ó Deus, guia os médicos que estão tratando dos enfermos, dá-lhes a
sabedoria para dar o diagnóstico adequado e receitar o medicamento ou o tratamento adequado para a recuperação dos seus servos. Pai, eu coloco diante do Senhor tudo isso graças ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao seu sacrifício na cruz em nosso lugar, que perdoa os nossos pecados, que nos reconciliou com o Pai, que nos fez membros da sua família e que nos deu livre acesso à sua presença. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo nesse novo dia, que sejamos instrumentos do Senhor para levar a sua bênção por onde quer que formos e compartilhá-la com todos aqueles que cruzaram o nosso caminho, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas, pois é para isso que nós existimos e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, muito obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã, 5h30 da manhã, a gente está de volta, continuando a leitura da Palavra de Deus. Aguardo vocês aqui. Um grande abraço a todos.